de se assentar, por gentileza. Moisés falou ao povo dizendo: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais, e entrais na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Veja que palavra forte para nós nessa noite. Por que uma palavra forte? Porque a lei para os judeus é sinônimo de vida. O caminho da vida passa pela observância da lei. Dito de outro modo, é a prática dos mandamentos. Para um judeu, é inaceitável não observar as leis. E a propósito, o judeu tinha que observar 613 leis. 365 leis, elas eram positivas, era o que eles tinham que fazer. E 248 leis eram negativas, o que eles não deviam fazer. Então, um bom judeu, ele era chamado a observar, a praticar as leis, os mandamentos. E aí no Evangelho nós temos Jesus falando que ele não vem abolir a lei, mas que ele vem dar pleno cumprimento. E vamos entender um pouco isso. Mas veja, antes de eu entrar em Jesus, Moisés diz uma coisa muito importante. Além de dizer que a observância da lei, dos mandamentos e os decretos de Deus leva à vida, ele também diz que aquele que praticar os mandamentos de Deus, os decretos, vai entrar na terra prometida. Claro que para eles a terra prometida era uma terra fecunda, uma terra fértil, e Deus prometeu a eles uma terra que iria emanar leite e mel. Mas agora, traga para nós hoje isso que Moisés falou para o povo de Israel. Nós que somos o novo povo de Israel. Veja, se nós observarmos os mandamentos, nós ganhamos a vida de Deus. E também ganharemos a graça da terra prometida. Mas aqui a terra prometida, o que significa? O céu. Então o caminho seguro para o céu é a prática dos mandamentos de Deus. E como diz a palavra, não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E para que nós possamos observar os mandamentos de Deus, nós precisamos aprender uma coisinha que hoje está em desuso, que se chama obediência a Deus. As pessoas não querem obedecer a Deus. As pessoas querem um cristianismo fácil. Elas querem um cristianismo segundo as suas conveniências. Mas um cristianismo que exige conversão, mudança de vida, de abrir mão da vida velha, do pecado, muitos não querem. E deixa eu dizer mais, quando o padre prega, já falei isso, quando o padre prega falando de conversão, de mudança de vida, de deixar a vida velha, muitos fazem como fizeram com Paulo no Areópago, na Grécia, em Atenas. Isso nós vamos te ouvir outra hora. Outra hora a gente escuta isso, padre. Fala de outras coisas, fala do amor de Deus, fala que Deus é misericórdia. Tudo isso é verdade, Deus é amor, Deus carita est, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas
Fala dessas coisas, Padre. Fala do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo. Essas coisas a gente discute em outro momento. Nós não queremos, muitas vezes, nos desinstalar, sair do nosso comodismo, mudar certas situações dentro de nós, para gerar em nós a graça da conversão. Só que nós não podemos esquecer que o nosso caminho tem que ser o caminho do céu. Hoje eu atendi uma pessoa, um senhor, dá para ver que ele é um homem bem instruído, um homem das finanças. E ele disse assim: Padre, eu sempre fui um homem de negócio, sempre tive muito patrimônio, sempre tive muito dinheiro, e agora chegando já na terceira idade, eu perdi tudo. O meu último investimento agora foi R$1 milhão para tentar ter alguma coisa na minha velhice. E ele estava extremamente incomodado porque ele estava nessa situação, nessa altura da sua vida. Olhei para ele, escutei. A minha vontade era, como dizia Padre Léo, sua anta. Mas eu não podia dizer para não ofender, não conhecia o homem. Eu disse: veja, meu irmão, o que é o mais importante? Jesus nos diz uma coisa muito séria, às vezes nós não refletimos. Ele diz: de nada adianta ganhar esta vida se nós a perdê-la. No caso, a eternidade. Então eu disse: o que é mais importante? É você ter um monte de propriedades, um monte de dinheiro. Não é que é ruim, né? Não é ruim, né? Nada contra ao dinheiro. Mas veja, o que é mais importante? O que está em primeiro lugar na sua vida? Porque tudo isso vai passar. E eu disse para ele, falei: o senhor não se senta ofendido, mas o senhor sabe que caixão não tem gaveta. E o senhor sabe também que o senhor não sabe se tem um mês de vida, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não é verdade? Ou 40 anos, quem sabe o senhor morra com 100 anos? O senhor não sabe. A felicidade não está nos bens materiais, eu disse para ele. Nada contra ter, se temos de forma justa, Deus seja louvado. Mas agora, será que o senhor está dando atenção para sua esposa? Daí eu vi que eu desmontei ele. O senhor está dando atenção para os seus filhos? O senhor está dando atenção para Deus? O senhor está buscando Deus? Ou está buscando matéria? O que o senhor está buscando? Porque nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que eu estou gastando a minha vida com coisas que valem a pena? Ou estou nessa busca desenfreada, nesse frenesi doido, em busca das coisas deste mundo que vão passar, que as traças vão comer? Aí eu vi que ele pensou, ele se tornou até mais dócil na conversa. E eu dizia: Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá uma direção. O que eu vou falar para esse homem que é tão racional? Mas por que eu estou contando essa história? Para dizer que fazer essa mudança, ela não é simples, ela é exigente. Porque nós muitas vezes estamos apegados tanto às coisas do mundo que nós não conseguimos mudar de direção. E sem a graça de Deus não conseguimos mesmo. Mas como eu dizia, os mandamentos eles são para nós este caminho seguro para alcançarmos o céu. É neles que nós devemos nos agarrar, aos mandamentos. Os mandamentos, como uma vez já expliquei, você imagina uma pista de avião, tem as luzes laterais para que o avião possa, à noite, sobretudo,
À noite, sobretudo, tem as luzes para que ele consiga pousar, mas também para decolar. Então veja, os mandamentos são como essas luzes na pista de avião que nos apontam o caminho do céu, o caminho da eternidade, o caminho da vida, o caminho da salvação. Mas só que nós não podemos observar os mandamentos por observar. Nós não podemos observar os mandamentos por medo, mas nós devemos observar os mandamentos por amor. E por amor, como eu dizia, obedecer a Deus. Isso é fundamental. Portanto, para que os mandamentos não sejam uma obrigação, eles têm que se tornar para nós nossos mandamentos. Porque quando os mandamentos vêm de fora, fica difícil de observá-los e praticá-los. Não fazem parte de nós. Mas quando nós internalizamos os mandamentos, tornamos os mandamentos um valor para nós, então eles tornam-se como que nossos mandamentos. Não é porque Deus está me obrigando, mas eu vejo o valor nos mandamentos, o valor, a preciosidade que eles são, e eu então os observo por amor, porque eles são para mim caminho de vida, caminho de salvação, caminho de libertação. E aí os mandamentos já não são mais para mim um peso, mas sim um caminho de alegria. Observar os mandamentos de Deus me torna uma pessoa alegre, feliz. Vai me tornando uma pessoa mais dócil, mais grata. Então veja, eu preciso tornar os mandamentos para mim, meus mandamentos. Eles têm que fazer parte de mim. Eles têm que entrar nas minhas entranhas. O meu formador dizia assim, para nós, não só um como outros, mais de um dizia assim, olha só o que ele dizia, se a oração não é um valor para vocês, quando o formador não estiver na capela, vocês não veem a oração. E era fato. Quando nós sabíamos que o formador não ia vir naquele dia para rezar as laudes e adoração, tinha um ou outro que dormia um pouco mais. Então veja, eu também dormi, não vou negar. Uma vez, vou contar isso aqui, não devia contar. Uma vez, meu Deus, 4º ano de teologia, TCC, tinha todos os trabalhos da faculdade, tínhamos nesse período de TCC, no último ano, 12 matérias por semestre. E cada professor pedia uma resenha de um livro. Se não era resenha do livro inteiro, pelo menos era de um trecho, de um capítulo, era uma resenha. Olha, fiquei perito em resenha. E aí, de todos os tipos, de todas as estruturas de resenha, eu fiquei perito. Eu fui aprendendo a fazer todos os tipos de resenha. E aí, meu Deus do céu, todas as provas, todas as resenhas, TCC, diácono, toda a pastoral que eu tinha no final de semana, todo final de semana eu tinha que dar pelo menos 3 formações. Formação de liturgia, formação para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e os ministros das exéquias. Eu dava formação para o final de semana inteiro. Ainda tinha 5 missas de domingo, mais 2 missas de sábado, mais grupo de jovens, coroinhas, tudo. Segunda-feira eu chegava baleado da pastoral e eu tinha que já preparar todas as formações para a semana seguinte. E além disso tudo, ainda tinha os trabalhos da casa e o tal do exame de Universa. O que é esse exame de Universa? São 50 teses de teologia que você tem que estudar. Você fica 1 hora diante de um doutor de teologia, 3 doutores de teologia, um doutor em sistemática, que é a doutrina da igreja,
um doutor em Bíblia e um doutor em moral. Eles podem perguntar o que eles quiserem durante tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos 4 anos de teologia. Não importa se é o primeiro dia de teologia, que você nem lembra mais nada lá, mas eles podem perguntar o que eles quiserem, eles te bombardeiam. Então tinha essas teses todas para estudar. Chegou uma hora, eu estudava até meia-noite, 2 da manhã, eu acordava às 5, estudava até às 6 antes da missa. Chegava uma hora que não dava mais, estava assim. Aí um dia meu formador, padre Mário Marcelo Coelho, disse: eu estou vendo que tu estás dormindo muito na missa. Eu disse: padre, eu não tenho mais forças. Não tenho mais força, padre, eu não aguento mais. É tanto estudo, é tanta prova, é tanta coisa, é TCC, eu não aguento mais. Eu vi que ele se compadeceu, ele não falou mais nada. Ele entendeu o meu lado. Eu falei: padre, não tenho mais força. Preparando a ordenação presbiteral, um monte de situações que vão dando desdobramentos na paróquia, que a gente não está presente, tem que encaminhar. E aí, chegou uma hora que não tinha mais força. Meu Deus do céu. Então veja, mas a gente ia para a missa, ia para a oração, porque nós aprendemos que era um valor. Um valor. Então a oração já não era mais uma obrigação, é um valor. Como é que eu vou ser um bom religioso se eu não rezo? Como é que eu vou ser um bom consagrado se eu não rezo? Como é que eu vou ser um bom diácono, um bom padre futuramente se eu não rezo? Assim também os mandamentos, eles têm que ser, para nós, um valor, tem que ser internalizado. E aí, para concluir esta homilia, veja, Jesus vai resumir todas essas 613 leis em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos ganhar o caminho do céu, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu estou no caminho seguro e certo do céu. Mas concluo, sem obediência a Deus, nós não conseguiremos. É preciso obediência. E nós precisamos levantar um povo obediente a Deus. Porque há um povo muito desobediente. Há um povo de muito coração duro. Desculpa eu dizer. Como eu dizia, padre, essas coisas a gente escuta em outra hora. Um povo de coração duro, muitas vezes. Então, nós precisamos levantar um povo que seja obediente a Deus, mas por amor, não por obrigação. E o último pensamento dessa homilia, já disse isso muitas vezes, e vou dizer para você que quem sabe está vindo hoje pela primeira vez essa novena. Escuta o que esse careca vai falar. Não tem libertação nenhuma se não tem obediência a Deus. Não adianta de nada você vir terça-feira aqui, receber oração, e vir aqui e se confessar, e se você não obedecer a Deus. É jogar, é como a gente diz assim popularmente, com todo o respeito a todos, é lavar porco. É forte. Mas tem gente que é assim, vem, se lava, se purifica, se confessa, que bênção, recebe oração. Mas no dia seguinte ou na semana seguinte, vai se sujar de novo. Não obedece. Não obedece aquilo que os que oram orientam, não obedecem aquilo que o confessor orienta, o que o diretor espiritual orienta, o que a igreja orienta e ensina, não obedece. E aí, desculpa eu dizer, você pode ir na missa do padre mais famoso do mundo e mais ungido, não vai ter libertação. Se não houver obediência a Deus e aos seus mandamentos. Você quer bênção para a sua vida? Se você quer bênção para a sua vida, se você quer graça para a sua vida, graça sobre graça, dentro da sua casa, começa a ser obediente a Deus. Amém? Você acredita nisso? Sim.
Porque se você não for obediente, é perca de tempo você estar aqui. É perca de tempo. Aqui não tem mágica. Aqui é sério. Aqui é para quem quer caminhar em Jesus. Aqui não tem oba-oba. Então veja, meu irmão, minha irmã, se você quer entrar num caminho de santidade, seja muito bem-vindo. Agora, se você quiser vir por vir, a porta está aberta. Nós amamos a todos. É uma alegria acolher cada um de vocês. Cada um de vocês. Mas nós não podemos forçar vocês a mudarem. Se vocês não derem o primeiro passo e dizer, eu vou mudar, pela graça de Deus, eu quero me converter, eu quero uma vida diferente para mim, não adianta, é perca de tempo. E eu falo isso com muito amor, com muito amor mesmo, porque eu quero ver todos comigo um dia no céu, amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.